Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu sou Reginaldo Bernardi, esse é o nosso canal Dicas da Fé Católica. Sou teólogo católico, acadêmico de filosofia e de mais uma outra faculdade. A minha missão na igreja. Sou missionário servidor da palavra, frequento a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, aqui de Apucarana. Eu sou de Apucarana, no norte do estado do Paraná, tá? Tenho meu ministério de leitor, né, na Catedral, também algumas outras atividades dentro da igreja. E tenho esse canal nas redes sociais. Bom, e esse meu canal, nosso canal, né, Dicas da Fé Católica, é um canal de oração. Aqui nós fazemos a oração do Santo Terço Mariano, Santo Terço da Divina Misericórdia, Quaresma de São Miguel Arcanjo, etc. É um canal, sim, que nós levamos conteúdo doutrinal, tá? Baseado nos documentos da igreja, claro. Nós ensinamos doutrina. Mas hoje, eu estou fazendo esse momento para falar com vocês a respeito de um novo decreto da Santa Sé. Papa Francisco, a Santa Sé, fez recentemente um decreto falando de normas a respeito das ofertas e intenções na Santa Missa. Então eu quero ler com vocês esse decreto e depois fazer algumas observações. Mas antes, meus irmãos, eu convido a você a rezar comigo. Nós devemos, tudo que nós vamos fazer, não façamos nada sem antes começar rezando. A graça de Deus é o nosso combustível, que nos faz caminhar, né, na nossa caminhada de missionário. Então veja, não façamos nada nessa vida sem antes pedir a graça de Deus. E isso a gente pede rezando. Convido a você a rezar comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a inspiração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu divino Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por ti, Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da poderosíssima Virgem Maria, para que interceda por nós, para que esse momento seja ainda mais abençoado, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, no último dia 13 de abril, 3 dias atrás, 13 de abril de 2025, agora, Papa Francisco fez o decreto sobre as intenções e ofertas da Santa Missa, colocando novas normas, tá bom? Quero dizer para vocês que essas normas elas já existiam no Código de Direito Canônico. Então, veja, o Código de Direito Canônico, o Código de Direito Canônico, no seu cânon 247, ele vai nos falar sobre isso. E, claro, eu gostaria de ler aqui com vocês. Primeiro, e depois nós leremos o decreto do Papa e nós faremos algumas observações. Ok? Cânon 247 do Código de Direito Canônico. Não são todos, mas quem tiver, abre lá, Cânon 947, Código de Direito Canônico. Sobre ofertas e intenções na missa. Deve-se afastar completamente das espórtulas, ofertas da missa, até mesmo qualquer aparência de negócio ou comércio.
No início da igreja, os cristãos, ao participarem da Santa Missa, levavam consigo dons naturais, como, por exemplo, pão, vinho, leite, frutas, mel, etc. Depois passou a se fazer doações também em dinheiro, por ser mais prático. A igreja, como uma sociedade também humana e inserida neste mundo, precisa de dinheiro para exercer a missão de pregar o evangelho confiada a ela pelo próprio Cristo, desde os tempos dele. Os 12 apóstolos, desde os tempos dele, né? Os 12 apóstolos, eles tinham um tesoureiro, um caixinha, né? Eles tinham uma caixinha, um tesoureiro que cuidava dessa caixinha. Nós sabemos, né? É uma caixinha em comum. Então, Jesus aceitava que algumas mulheres os ajudassem com seus bens. Entre elas, Maria Madalena, por exemplo, Joana, mulher de Cusa, Susana e várias outras mulheres. Isso os senhores encontram em Lucas, capítulo 8, de 1 a 3. Veja. E o Código de Direito Canônico, ele continua dizendo aqui. E para quem não tem dinheiro? O que o Código de Direito Canônico faz? Fala. A igreja reza diariamente por todas as intenções, grandes intenções, e necessidades da humanidade, como, por exemplo, doentes, moribundos, encarcerados, falecidos, etc. Também e pelas almas do purgatório em todas as celebrações eucarísticas. Diariamente a igreja reza por todas essas intenções. Então não tem ninguém desamparado. Assim, não há almas abandonadas no purgatório por falta de dinheiro, né? Que absurdo. Não há almas abandonadas no purgatório por falta de dinheiro da parte dos familiares daqueles, né, que não têm dinheiro. Parágrafo é o cano 947 do Código de Direito Canônico que está escrito isso, tá bom? Quando todos os católicos pagarem o dízimo, que a igreja não obriga que seja 10% do que a pessoa ganha, embora seja bom, então certamente não será mais preciso cobrar taxas, como, por exemplo, para celebrações do matrimônio, do batismo, do crisma. A igreja cobra taxa. Quando todo mundo... Porque, gente, veja, ninguém é fiel a 100% ao dízimo. Uns pagam menos, outros pagam mais. Alguns católicos nem pagam dízimo. Então a igreja, uma paróquia não consegue se manter só com o dinheiro do dízimo. Ela precisa cobrar taxa para fazer um casamento, para fazer um batismo, para fazer um matrimônio. Que isso fique bem claro para você, tá bom? Se o engajamento do dízimo for maior, os fiéis passarem a contribuir mais, aí então não será mais preciso cobrar taxas sobre todos esses sacramentos. Mas isso ainda não é comum, por isso a igreja precisa sim, para suas necessidades materiais, cobrar taxas. E o Código de Direito Canônico, ele termina falando uma coisa muito importante. Código, lá no finalzinho do parágrafo 247, ele nos diz: o Código de Direito Canônico afirma o seguinte: os fiéis têm a obrigação de socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto divino, para as obras do apostolado e de caridade, e para o... Está, entre aspas, está destacado aqui esta palavra, ó, e para o honesto sustento dos ministros, ou seja, os padres. Honesto sustento, ou seja, as ofertas não é para padre esbanjar, né? Gastando dinheiro à torta à direita, não. Pelo honesto sustento dos ministros. E aí,
o nosso catecismo. Quem tem o catecismo da Igreja Católica, abra lá comigo no parágrafo 2043. Parágrafo 2043 vai falar também uma coisa importante a respeito das ofertas da missa. Então veja, gente, isso não é novidade, esse decreto do Papa, já existia, olha só. Parágrafo 2043 do Catecismo da Igreja Católica, lá no finalzinho. O quinto mandamento: ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as suas próprias possibilidades. Tá bom? Então todo mundo ajuda como pode. Mas aí o Papa Francisco resolveu fazer esse decreto. Por que esse decreto, gente? O que o Código de Direito Canônico falou aqui, no seu cano 247. Para que essas coisas de cobrar oferta para colocar intenção na missa, cobrar taxa para se celebrar sacramentos, não se torne uma visão de comércio, não se torne um comércio dentro da igreja. Então eu quero ler aqui o decreto do Papa e depois nós faremos, sim, algumas observações, tá? Eu quero aqui chamar a atenção daquelas pessoas que leem as intenções na missa, os comentaristas. Também de você, chamar a atenção de você, secretário e secretária paroquial. Olha só, tenha, por favor, esse documento aqui em mãos. Missas e intenções. Então aqui diz: o Papa aprova novo decreto para maior transparência sobre missas e intenções. Senhores, por favor, que trabalham na paróquia, né? Até você, padre, imprime esse documento, adquira esse documento, estude esse documento, tá bom? Documento fresquinho, que aliás nem está em vigor, vai estar em vigor a partir do domingo de Páscoa, isso aqui. Do próximo dia 20, né? Agora, domingo de Páscoa, entrará em vigor em todas as dioceses do nosso Brasil e do mundo. Vamos lá? Com um decreto aprovado neste domingo, dia 13 de abril de 2025, o dicastério para o clero atualizou os regulamentos sobre intenções das santas missas e ofertas relacionadas a essas intenções. Então veja, introduzindo regras mais claras para garantir transparência, exatidão e respeito pela vontade dos fiéis. Então veja, um costume a ser tutelado. A questão diz respeito a uma das formas mais concretas pelas quais os fiéis participam da vida da igreja. Solicitar que uma missa seja celebrada para os vivos ou para os falecidos, costume muito antigo, fundado em profundas motivações pastorais e espirituais, e até agora regido por condições que consentiam, de um lado, manter a palavra dada aos ofertantes, e do outro, evitar o perigo do comércio das coisas sagradas. Em virtude dessa prática, os fiéis, por meio da oferta, diz o texto, desejam se unir mais estreitamente ao sacrifício de Cristo, acrescentando um sacrifício próprio e colaborando materialmente com as necessidades da igreja, e em particular contribuindo para a manutenção de seus padres, ministros, sagrados. Assim, os fiéis se unem mais intimamente a Cristo, que se oferece e são, em certo sentido, ainda mais profundamente inseridos na comunhão com Ele. De acordo com um costume que
não só é aprovado pela igreja, mas também é promovido por ela. Olha só. Senhores secretários paroquiais, prestem atenção. O documento que entrega especifica as normas já contidas no decreto Mos Iudicer de 1991, nasce agora para tratar de algumas questões críticas que surgiram na prática, especialmente com relação às missas com intenções coletivas. Ou seja, celebrações com várias intenções no mesmo rito. Veja, há algumas paróquias que começaram a cobrar para colocar intenções na missa. De uma certa forma, não pode, né? Deve somente para uma intenção específica, não para todas. Olha só, senhores secretários paroquiais e senhores padres. Olha só. Em particular, o dicastério liderado pelo cardeal Lazarus Yu Heung-sik estabelece que, se ordenado pelo Conselho Provincial ou pela reunião dos bispos da província, os sacerdotes podem aceitar várias ofertas de ofertantes distintos. Se o bispo permitir, os padres podem aceitar uma contribuição. Mas veja só, isso é bem especificado. Acumulando-as com outras e se satisfazendo com uma única missa, celebrada de acordo com uma única intenção coletiva. O que eu aconselho? Em vez de ler cada uma das intenções, cada um dos nomes, às vezes tem lá uma relação imensa de intenções, 10, 15, 30 nomes lá. Rezem por todos os nossos irmãos e irmãs falecidos. Faz uma intenção geral para todo mundo. Não precisa falar o nome de uma pessoa específica. Faça-se uma celebração por todas as intenções. Você está entendendo? Se não, as pessoas vão... Já aconteceu isso na vida da igreja, da pessoa ir lá na secretaria e colocar a intenção, aí deixar lá um dinheiro, R$50, R$100, R$20. Mesmo que o secretário não peça, as pessoas deixam. E se você fazendo uma assim, rezando por todos em geral, gente, evita essas coisas. Deixa eu dizer o seguinte. A esse respeito, olha só. Senhores secretários paroquiais, eu vou voltar aqui no texto para os senhores prestarem atenção. Os sacerdotes podem aceitar várias ofertas de ofertantes distintos, acumulando-as com outras e satisfazendo a todas e com uma única missa, celebrada de acordo com uma única intenção por todos em geral, né? Mas veja, se e somente se todos os ofertantes tiverem sido informados e tiverem consentido livremente. Gente, eu acho que daqui para frente os nossos secretárias paroquiais vão ter que ter assim um termo em mãos para os ofertantes assinarem lá um termo de autorização para colocar o seu nome nas intenções e etc. Por quê? Somente se todos os ofertantes tiverem sido informados e tiverem consentido livremente a esse respeito, olha só, fica explícito que na ausência do consentimento explícito, a vontade dos ofertantes nunca pode ser presumida. Ao contrário, na ausência, sempre se presuma que não foi dada. Tá bom? Se antes de tudo vier recomendado
que toda a comunidade cristã tenha o cuidado de oferecer a possibilidade de celebrar missas diárias com uma única intenção, o decreto afirma que o sacerdote pode celebrar missas diferentes, também segundo intenções coletivas, entendendo-se que lhe é permitido reter diariamente apenas uma oferta para uma única intenção entre aquelas aceitas. Gente, eu não entendo muito dessa área jurídica, mas eu entendo que a exigência está maior dentro da igreja, tá bom? Talvez nós não possamos nem ler mais o nome das pessoas na Santa Missa, porque no outro dia a pessoa talvez possa chegar na secretaria, olha, eu não autorizei. E aí, a partir disso, ela pode até processar uma paróquia, enfim. Eu não entendo muito, eu não sou advogado, eu quero deixar esse assunto para os juristas, né? Também não sou canonista. Na faculdade, eu estudei o Código de Direito Canônico, mas como disciplina curricular, e não como especialização. Então, deixemos isso para um canonista dizer o que é certo e o que é errado, para um advogado dizer o que cabe na área civil e penal também, né? O documento termina assim. Novamente, no decreto se renovam as disposições já em vigor, segundo as quais o ministro, além das ofertas determinadas pela autoridade competente para a administração dos sacramentos, olha só, não deva pedir nada, sempre evitando que os mais necessitados sejam privados de ajuda dos sacramentos por causa da pobreza. A pessoa não tem condições de fazer uma oferta para colocar uma intenção, não exija. Não exija. Eu acho que aqui o documento ele engloba também os sacramentos. Matrimônio, por exemplo. A pessoa necessitada, enfim, não pode ser privada de receber o sacramento do matrimônio, porque ela não tem dinheiro. Uma pessoa carente, ela não pode ser privada de receber a crisma, de receber o batismo, porque não tem dinheiro, gente. Isso que o Papa está dizendo aqui, olha só. Novamente, se renovam as disposições já em vigor, segundo as quais o ministro, além das ofertas determinadas pela autoridade competente para a administração dos sacramentos, não deva pedir nada, sempre evitando que os mais necessitados sejam privados de ajuda dos sacramentos por causa da pobreza. Além disso, é esclarecida que cada bispo diocesano pode, levando em consideração as circunstâncias específicas da igreja particular e do seu clero, direcionar o destino das ofertas pagas, né, pelos ofertantes para paróquias necessitadas em sua própria diocese ou em outras, especialmente em países de missão. Os bispos e os párocos, padres, são chamados a ser vigilantes, assegurando que cada intenção e oferta seja registrada em registros especiais. Olha o que eu estou falando. E a garantir que fique clara para todos a distinção entre a aplicação por uma intenção específica na missa, mesmo que coletiva, e a simples lembrança durante uma celebração da palavra em alguns momentos da celebração eucarística. A esse respeito, é especificado que a solicitação, ou mesmo apenas a aceitação de ofertas, em relação aos dois últimos casos, é gravemente ilícita. E olha só, prevê o recurso a medidas disciplinares ou penais. Como eu disse, eu não sou advogado, eu não sou canonista, mas de vez em quando eu faço as leituras e eu já li intenções na Santa Missa.
Então eu digo para você, comentarista, se alguma pessoa chegar para você, ó, coloca tal intenção, e toma aqui um dinheiro, não aceite. Não aceite porque o senhor vai sofrer sanções, medidas disciplinares e até penais. Com os padres, mesma coisa. Senhor padre, vou colocar a intenção na missa, toma aqui um dinheiro. Não aceite. O senhor corre risco de sofrer sanções, sofrer medidas disciplinares e até penais, né? Deixemos que os canonistas e advogados civis e criminais coloque de uma forma mais nítida isso, né? Porque nós não entendemos muito. Então eu quero pedir um favor para você que é advogado, para você que é canonista, deixe um comentário abaixo desse nosso vídeo. O que os senhores entenderam sobre esse documento e quais são as medidas que poderiam ser tomadas, né? Olha só. Por fim, o dicastério para o clero anuncia que, 10 anos após a entrada em vigor desses regulamentos, promoverá um estudo da prática, bem como dos regulamentos em vigor sobre o assunto, com vistas a uma verificação de sua aplicação e de uma possível atualização. Então, esse é o documento mais recente da Santa Sé a respeito das intenções e das ofertas na Santa Missa. Viram? O que eu quero dizer? Meu irmão, minha irmã, como é bom ouvir o nome daquela pessoa amada que se foi na missa de sétimo dia, de um aniversário, a intenção por um aniversário natalício, ou de ação de graças por algum santo, e etc, etc, etc. Mas eu queria dizer, para Deus, isso tudo é irrelevante. Ou seja, não tem necessidade de você colocar o teu nome lá nas intenções para ser lido. Você traz o nome daquela pessoa querida, né, no seu coração, no seu íntimo, e você coloca aos pés do altar, no seu íntimo ali mesmo. Os pés. Tem um momento na oração lá, né, que a igreja reza, na oração eucarística, que a igreja reza por todos os irmãos e irmãs falecidos. Nesse momento, você coloca o nome daquela pessoa falecida, tá? Mas, eu digo para você, se você quer ofertar alguma coisa, faça a sua oferta, essa é a observação que eu gosto de fazer. Você quer colocar as intenções na missa? Não pague no momento, não pague, não dê ali, enfim, o dinheiro naquele momento. Dê esse dinheiro junto com o dízimo, ou seja, aumenta mais o teu dízimo, tá bom? A igreja precisa, o código de direito canônico no 247, que nós acabamos de ler, diz que todo fiel é obrigado a ajudar a igreja em suas necessidades materiais. Mas, meu irmão, aumente um pouco mais o dízimo, então. As intenções ali não pode ser cobrada, né? Para você casar, o matrimônio, esses sacramentos, como eu disse, deixa eu fazer outra observação aqui. Uma paróquia, para se manter uma paróquia hoje, eles gastam muito. Tem 10, 15, 20, 30 funcionários, entre faxineiros, o pessoal da secretaria, e toda a equipe de serviço ali, o rapaz que sai para fazer serviço de escritório, né? Enfim, água, luz, agora mais recentemente internet e outras coisas mais, né?
O custo de uma paróquia é muito grande. Então, veja, a igreja tem essa necessidade, sim. Então, ela cobra para fazer um casamento, cobra para fazer alguns sacramentos, e você tem que pagar, tá? Se você não tem dinheiro, você conversa com o bispo, conversa com o padre, ele vai analisar esse documento novo do Papa, vou mostrar mais uma vez, e aí ele vai isentar os senhores, por ordem do Papa, de certas taxas que não devem ser cobradas para pessoas que não podem pagar, tá bom? E por favor, se você vai colocar uma intenção na missa, não pague por aquela intenção. Como eu já disse, aumenta um pouco mais o seu dízimo, a devolução do seu dízimo, né? Dízimo a gente não paga, dízimo a gente devolve, porque tudo é Deus quem nos dá. Bom, então é isso. Colocado aqui, né? Documento do Vaticano. Eu quero que os senhores reflitam sobre esse documento. É muito recente ainda. Esse documento vai dar muito pano para manga. Eu ainda não vi nenhum vídeo de nenhum padre, de nenhum outro teólogo, de nenhum outro, digamos assim, youtuber que tenha canal católico, que tenha feito vídeo a respeito desse documento. Talvez eu seja o primeiro. Então, pode ser que eu tenha falado alguma besteira aqui. Se os senhores que estão me acompanhando, que são padres, que são canonistas, acharem que eu falei alguma besteira aqui, também comentem ali. O que é uma besteira? Besteira é falar alguma coisa que não está de acordo com esse documento, com o Código de Direito Canônico e com a fé católica, tá bom? Bom, enfim, espero ter esclarecido. Que os anjos do Senhor velem sobre vossos lares materiais, trazendo a proteção, trazendo a saúde, né? Cuidando da sua família. Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Futuramente nós voltamos com mais vídeos, vídeo de oração, vídeo de ensinamento de doutrina, como Catecismo da Igreja Católica, História da Igreja, Liturgia, Eclesiologia, Pneumatologia, Angelologia, etc, etc, etc. Tá bom? Deus abençoe grandemente a todos, que nunca vos falte nada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.